Boa noite, meu nome é Fernando Ferrão, eu sou professor do curso Grau Técnico em São Luís, nas disciplinas de Logística, Recursos Humanos e Administração. Hoje eu vou estar falando para vocês sobre uma ferramenta de qualidade muito conhecida e muito utilizada nas empresas, em qualquer ramo de atividade, seja varejo, atacado, logística, serviços, uma ferramenta muito conhecida e difundida no mundo inteiro. Que ferramenta é essa? Essa ferramenta de qualidade é o ciclo PDCA. O ciclo PDCA é um ciclo de análise e melhoria criado por Walter Schwartz em meados da década de 20, mas que foi disseminado por uma outra figura, o senhor William Deming. Deming tem um trabalho reconhecido no mundo inteiro, principalmente pelo que ele desenvolveu na indústria automobilística japonesa. Alguns autores até dão como nome para essa ferramenta de ciclo de Deming, tamanha notoriedade que o Dr. Deming deu à utilização dessa ferramenta ciclo PDCA. Como o slide mostra aqui para vocês, é uma ferramenta de fundamental importância para a análise e melhoria dos processos organizacionais e para a eficácia do trabalho em equipe. E tem como objetivo principal tornar os processos da gestão de uma empresa mais ágeis, claros, transparentes, objetivos. Vocês poderiam me perguntar, professor, quem é que pode utilizar essa ferramenta? Que tipo de empresa pode utilizar esta ferramenta? Toda e qualquer empresa pode se utilizar do ciclo PDCA. Não importa o tamanho, não importa o número de funcionários, é uma ferramenta que qualquer empresa pode fazer uso. E normalmente, ou geralmente, quando é bem aplicado, você consegue os objetivos esperados. Como eu já disse a vocês, pode ser utilizado em qualquer tipo de empresa, como uma forma de alcançar um nível de gestão melhor a cada dia, atingindo ótimos resultados dentro do sistema de gestão do negócio. Vamos conhecer um pouquinho essa ferramenta. O que significa essas letras PDCA? Essa nomenclatura é uma nomenclatura em inglês. Significa plan, o P, o do é do executar, o C é do check, que é verificar, e o A do action, que é ação. É uma ferramenta que auxilia, que ajuda na tomada de decisão gerencial, na tomada de decisão estratégica. A gente sabe que é uma das grandes dificuldades dos gestores, é a tomada de decisão estratégica. Então, esse é o significado dessas letrinhas, dessas iniciais de cada uma das palavras. Eu vou dar uma lidinha aqui no slide, só para ficar mais claro para vocês. Ferramenta gerencial de tomada de decisões para garantir o alcance das metas necessárias à sobrevivência de uma organização. Olha só, a gente encontra na literatura, na internet, vários desenhos ilustrando o ciclo PDCA, mas eu particularmente gosto dos desenhos que trazem essa ideia de ciclo, essa coisa cíclica. A gente encontra em colunas verticais, encontra dividido em quadrados, mas eu prefiro realmente esse desenho do ciclo, porque já passa essa ideia de que é algo que está sempre em movimento, é algo que não tem um fim em si próprio, Você pode dar continuidade. Essa que é a ideia da palavra cíclica aqui no ciclo PDCA. Professor, o que seria cada uma dessas iniciais na prática, Você colocando o ciclo PDCA em prática na sua empresa. Olha só, o P é muito simples, de planejar. Planejamento. A gente sabe que hoje é fundamental que qualquer empresa trabalhe com planejamento. É possível sobreviver sem ele? Olha, eu diria a você que as chances de fracasso são absurdas. Num lance de sorte, você de repente pode até conseguir a manutenção da sua empresa por algum tempo, mas
em um ambiente concorrido, em um ambiente de negócio voraz, você normalmente vai ter dificuldade se não se utilizar dessa ferramenta de planejamento. E o que planejar? O que temos que planejar? Né? Olha só, nós temos aqui que criar planos. Quem já estudou planejamento estratégico sabe que planos normalmente decorrem de um planejamento macro, de um planejamento a nível estratégico. E os planos são geralmente mais curtos. São planos para serem tomados, né, e colocados em prática de imediato, para solucionar problemas de imediato. Então, a primeira coisa é você estabelecer planos de ação para resolver os problemas. Né? Essa seria a questão do planejamento no ciclo PDCA. O DO, que eu já comentei a vocês, que é o executar, a execução, né? Para nós aqui o fazer, é a colocação em prática daquilo que você planejou, daquilo que você elaborou para a sua empresa. E o cheque, que é checar, verificar. Pessoal, é impossível hoje uma empresa se manter competitiva sem verificação de indicadores, por exemplo, sem verificação de resultados, sem fazer um comparativo entre o que foi planejado e o resultado efetivamente adquirido, atingido. Você tem que cruzar sempre o que você espera, né, com aquilo que você realmente consolidou. Por que isso? Ora, até mesmo para você poder verificar onde foi que ocorreram as falhas. O que precisa ser feito para corrigir essas falhas e você atingir aquele resultado esperado. É justamente para isso que a quarta etapa do ciclo PDCA é ação, é o action, né? Agir. O que seria? Ação corretiva no caso do insucesso e a padronização e treinamento. Então, essa parte de ação é voltada basicamente para a parte de você corrigir as falhas que aconteceu durante a execução do ciclo PDCA. E também padronizar processos, por exemplo, treinar funcionários, né, para que você consiga implementar o plano e atingir os resultados esperados. Vamos aprofundar um pouquinho mais cada uma dessas iniciais aqui do ciclo PDCA. Como eu já disse a vocês, eu tenho aqui o P de planejamento. Olha o que diz o nosso slide. Nesta etapa, o gestor deve estabelecer metas e ou identificar os elementos causadores do problema que impedem o alcance das metas esperadas. Olha só, é preciso analisar os fatores que influenciam este problema, bem como identificar as suas possíveis causas. Ao final, o gestor precisa definir um plano de ação eficiente. Eu já disse a vocês, queridos, plano de ação é de curto prazo, é algo para ser colocado de imediato em prática, algo para resolver uma questão que está sendo um entrave, de repente, para um processo, né, para o atingimento de metas. Então, é por isso que é importante essa etapa do planejamento. Adiante nós temos aqui, ó, o do, que é o fazer. Aqui é preciso realizar tudo que foi colocado no papel. Pessoal, está comprovado que aquilo que nós escrevemos, que nós colocamos no papel, nós temos muito mais chance de executar. As pessoas que traçam objetivos e colocam no papel os meios para conseguir esses objetivos, normalmente conseguem viabilizar e chegar ao resultado esperado. Quando você não coloca isso no papel, quando você não planeja, né, isso fica solto ao vento, você esquece, você perde prazos, perde oportunidades. Isso não sou eu que estou dizendo, a literatura, pesquisas comprovam que quem coloca aquilo que quer fazer no papel tem muito mais chance de realizar. Então, o que diz o nosso slide aqui? Ó? Aqui é preciso realizar todas as atividades que foram previstas e planejadas dentro do plano de ação. É a execução rigorosa do plano.
sem desvios, sem arestas, ok? Mais adiante nós temos, ó, o C de verificação. Após planejar e pôr em prática, o gestor precisa monitorar e avaliar constantemente os resultados obtidos com a execução das atividades. Eu já disse a vocês anteriormente, é muito difícil uma empresa trabalhar hoje sem ter indicadores que demonstrem se os resultados esperados estão sendo atingidos. Então, se você trabalha, por exemplo, com faturamento, uma coisa é a tua previsão de faturamento, outra é aquilo que efetivamente você conseguiu, é o teu resultado efetivo, é o consolidado. Isso são coisas diferentes. Isso não quer dizer que você vai receber tudo aquilo que você previamente faturou. Não é verdade? Muitas das vezes você pode ter um problema, por exemplo, de inadimplência, um problema de fluxo de caixa do seu cliente. Aí você tem que, de repente, avaliar a situação, prorrogar boletos, coisas do tipo. É só um exemplo que eu estou dando a respeito de faturamento, né? Então você tem que fazer esses cruzamentos, né? Cruzar aquilo que você planejou, aquilo que você avaliou previamente com aquilo que você efetivamente conseguiu de resultado. Mas o exemplo poderia ser outro. Tantos outros exemplos você poderia dar na questão da verificação, né? Olha só, vamos ver o que diz o nosso slide. Após planejar e pôr em prática, o gestor precisa monitorar e avaliar constantemente os resultados obtidos com a execução das atividades, avaliar processos e resultados, confrontando-os com o planejado. Aqui a palavra principal é essa, o confronto com o planejado, com objetivos, especificações e estado desejado, consolidando informações, eventualmente confeccionando relatórios específicos. Pessoal, isso aqui é de suma importância. Esse monitoramento de resultado é um espelho de como está o andamento da empresa, né? É uma foto, é um retrato, né, de como está o andamento da empresa, ok? Ação. Gente, nesta etapa, vamos ver o que diz o slide. É preciso tomar todas as providências estipuladas nas avaliações e relatórios sobre os processos. Se necessário, o gestor deve traçar novos planos de ação. Olha, ciclo PDCA é algo contínuo. Eu já disse no começo da nossa videoaula. Ciclo PDCA é algo que não tem um prazo determinado para acabar. Você pode iniciar um novo ciclo a partir daquele último ponto do ciclo anterior. Na verdade, isso é até o mais conveniente que as empresas façam, que isso permaneça sendo algo rotineiro, né, no cotidiano da empresa. Então, olha só, se necessário, o gestor deve traçar novos planos de ação para a melhoria da qualidade do procedimento. Gente, quando eu digo que eu vou traçar um novo plano de ação, eu estou falando de quê? De implementar o ciclo, de melhorar o ciclo, de tomar ações corretivas para viabilizar os resultados que a gente espera, que a empresa espera, ok? Visando sempre a correção máxima de falhas e o aprimoramento dos processos da empresa. É a fase da correção das falhas encontradas no passo anterior, na etapa anterior, de forma a melhorar cada vez mais o sistema e o método de trabalho. Olha, a gente sabe que empresa trabalha com pessoas, né? Então, de repente, você tem um fluxo todo bem preparado, bem elaborado. Então, você tem que identificar onde é que foi a falha. Nem sempre é no fluxo, pode ser no trabalho realizado pelas pessoas, na capacitação das pessoas, né? Em você alocar pessoas que tenham o conhecimento necessário para fazer determinada atividade. Você não permitir que o funcionário seja subutilizado, porque a pessoa não tem aquela habilidade necessária para o cargo, ou para realizar aquelas funções ou atribuições referentes àquele cargo.
Nessa etapa, então, cabe também o treinamento de pessoal. Em muitas das literaturas a gente encontra ação corretiva associada a treinamento, a repetição do ciclo, a repetição de um procedimento para que o ciclo funcione melhor. Ok? Vamos adiante. É importante lembrar que como o ciclo PDCA é verdadeiramente um ciclo, por isso deve girar constantemente. Ele não tem um fim obrigatório definido, ou seja, sugere a ideia de continuidade das melhorias alcançadas em um ciclo posterior. Este novo ciclo, a partir do anterior, é fundamental para o sucesso da utilização dessa ferramenta. Gente, tudo que é cíclico, né, traz aquela ideia de retorno e de continuidade. No ciclo PDCA não é diferente. A ideia é que isso se torne, como eu já falei anteriormente, rotineiro na empresa. Né, que a empresa utilize sempre da ferramenta. Essa ferramenta foi muito utilizada pelo Dr. Demi na indústria automobilística japonesa. O Dr. Demi notabilizou, né, a indústria automobilística japonesa logo após a Segunda Guerra Mundial. Né? E uma das ferramentas que ele mais utilizou foi as ferramentas do ciclo PDCA. Todas aquelas ferramentas voltadas para a qualidade, TQC, Just in Time e ciclo PDCA e outras ferramentas utilizadas na indústria automobilística japonesa. Este ciclo, apesar de não ter sido criado por Demi, foi difundido por ele. Né? Por aí vocês tinham a importância do Dr. Demi em difundir essas ferramentas de qualidade, mais especificamente o ciclo PDCA. Pessoal, eu quero encerrar essa videoaula, que é muito curta, vocês vão ter a oportunidade de terem mais vídeos, né? Da gente ter essa troca aqui. Eu quero terminar com uma frase que eu achei interessante do Dr. Demi. Entre tantas, Dr. Demi disse que não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define. E não se define o que não se entende. Que não há sucesso naquilo que gerencia. Ou seja, o Dr. Demi estabeleceu nessa frase algumas condições. Eu só posso gerenciar aquilo que eu sou capaz de mensurar. Medir aquilo que eu defini e definir só aquilo que eu conheço, né? E por fim, eu só consigo sucesso se eu conseguir gerenciar. É para isso que serve o ciclo PDCA, gente. Para gerenciar atividades, gerenciar um processo em qualquer que seja o segmento, seja em serviço, seja no ramo de transporte, seja no ramo de ensino, em qualquer que seja a atividade da empresa, você pode aplicar o ciclo PDCA. Essa é a nossa videoaula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Bons estudos!